Hoje, Deus te trouxe aqui por um motivo. Não foi por acaso que você clicou neste vídeo. Há um propósito celestial neste momento. Talvez você esteja se sentindo cansado, sem forças, achando que não vai conseguir vencer essa batalha. Talvez tudo à sua volta esteja escuro, parecendo sem saída. Mas escute com atenção. O Senhor quer renovar suas forças agora. Ele quer te levantar do vale e te colocar em lugares altos. Ele quer restaurar sua esperança, fortalecer seus pés e te fazer subir à altura dos sonhos que Ele mesmo colocou no seu coração. A palavra de Deus em Abacuque 3,19 declara com autoridade: O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Isso significa que, mesmo em meio ao caos, à luta, à aflição, o nosso Deus continua sendo a nossa força. Ele nos capacita a subir, mesmo quando tudo dentro de nós quer parar. Ele nos dá pés firmes, mesmo em terrenos escorregadios. Ele nos guia a alturas que, sozinhos, jamais alcançaríamos. E é sobre isso que vamos orar hoje. Não será uma oração comum. Será uma oração profunda, profética, transformadora. Uma oração que vai tocar a sua alma, renovar sua esperança e ativar a promessa de Deus na sua vida. Você está pronto para subir com Deus? Está preparado para deixar para trás o desânimo, o medo, a dúvida e ser fortalecido com poder que vem do alto? Então fique até o final. Abra o seu coração, respire fundo, deixe o Espírito Santo conduzir você, porque a partir de agora, vamos orar. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti, com o coração completamente rendido, com a alma sedenta da Tua presença e com as mãos erguidas como quem pede socorro. Eu clamo com toda a sinceridade do meu ser. Sê a minha força, Senhor. Porque muitas vezes, Pai, eu já tentei ser forte por mim mesmo. Tentei resistir, tentei continuar, tentei manter a calma, tentei suportar. Mas a verdade, Senhor, é que há momentos em que as forças humanas não são suficientes. Há dores que vão além da lógica. Há batalhas que parecem não ter fim. E é nesses dias, meu Deus, que eu mais preciso de Ti. Tu és a minha força, Senhor. Tu és aquele que me sustenta quando minhas pernas fraquejam, aquele que segura a minha mão quando eu penso em desistir. Tu me conheces por dentro, sabes dos meus cansaços escondidos, das minhas lágrimas silenciosas, das batalhas internas que ninguém vê. Quantas vezes, Senhor, eu sorri por fora, mas por dentro estava quebrado. Quantas vezes levantei da cama com o coração em pedaços, tentando encontrar sentido nos dias. Mas em todos esses momentos, Senhor, a Tua graça me envolveu, o Teu amor me sustentou e o Teu Espírito me manteve de pé. Hoje, Pai, eu declaro, com fé, Tu és a minha força. Não é o dinheiro, não é o reconhecimento, não são as pessoas ao meu redor. A minha verdadeira força vem do Teu trono. Ela vem do alto, vem do Teu Espírito que habita em mim. E quando tudo parecer perdido, quando as circunstâncias forem contrárias, quando o mundo disser que acabou, eu me lembrarei de que o Senhor é a minha força inabalável. Tu és o meu escudo, minha fortaleza, meu refúgio em tempos de aflição. Senhor, fortalece agora essa pessoa que ora comigo. Visita esse coração abatido, essa mente que não consegue mais descansar, esse corpo cansado de tanto lutar. Enche de ânimo, derrama poder, sopra vida nova. Onde havia morte, que haja ressurreição. Onde havia fraqueza, que haja vigor espiritual. Onde havia medo, que a fé cresça como um rio caudaloso. Espírito Santo, ministra força agora. Fortalece as emoções, cura os sentimentos quebrados, restaura os sonhos adormecidos. Levanta esse filho teu para que ele ande novamente com confiança, com passos firmes,
com os olhos no alto, sabendo que o Deus de Abacuque ainda é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Eu declaro, mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato, a força que vem do Senhor me fará permanecer. Não pelas minhas capacidades, mas pela tua graça. Não pelos meus méritos, mas pelo teu amor. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Tu és a minha força, Senhor, e é em ti que eu confio, descanso e me renovo. Em nome de Jesus, amém. Senhor, Todo-Poderoso, diante da tua presença, eu dobro os meus joelhos e clamo: ensina-me a andar nas alturas, como as servas nos montes. Pai, eu reconheço que as jornadas da vida nem sempre são em terrenos planos. Às vezes os caminhos se tornam íngremes, as trilhas se estreitam e o medo tenta me paralisar. Mas hoje eu peço: dá-me pés firmes como os das servas. Dá-me estabilidade, equilíbrio e segurança mesmo nas circunstâncias mais altas e instáveis. Tu, Senhor, conheces o que eu enfrento. Sabes que muitas vezes os desafios surgem de maneira inesperada. As notícias ruins chegam sem aviso. Os conflitos interiores gritam silenciosamente. E a minha alma se sente pequena diante da grandiosidade dos problemas. Mas então, Pai, eu olho para a tua palavra e vejo que o Senhor prometeu tornar os meus pés como os das servas. Isso significa que, mesmo em meio a caminhos perigosos e a montanhas espirituais, eu poderei andar com leveza, graça e firmeza, porque tu me sustentas. Espírito Santo, quantas vezes o medo de cair me impediu de subir? Quantas vezes deixei de viver o teu propósito por acreditar que não teria estrutura para suportar o peso da responsabilidade? Mas agora eu te peço, fortalece os meus pés espirituais. Livra-me da hesitação, da insegurança, do medo de falhar. Dá-me ousadia e firmeza, como uma corça que salta entre as pedras, confiando na estabilidade de suas patas. Senhor, eu sei que há montes que eu preciso escalar. Há níveis espirituais que só alcançarei se confiar plenamente em ti. E por isso, eu oro com fé. Torna os meus pés como os das servas. Dá-me agilidade mental para tomar decisões sábias, sensibilidade espiritual para discernir o certo do errado e resistência emocional para enfrentar pressões sem me desestabilizar. Eu clamo por uma firmeza sobrenatural que venha de ti e não de mim. Pai, eu oro por essa pessoa que está comigo nessa oração. Ela também tem enfrentado trilhas escorregadias e altos desafios. Talvez esteja subindo um monte de ansiedade, talvez esteja no meio de um vale sombrio, ou quem sabe até desistindo de continuar. Mas agora, em nome de Jesus, eu profetizo: o Senhor fará os seus pés como os das servas. Não tropeçará, não cairá, não se perderá no caminho. Mesmo que os degraus da vida sejam altos, o Senhor colocará firmeza nos seus passos. Ele te erguerá, te sustentar, e você chegará no topo para glorificar o nome do Senhor. Deus amado, faz com que eu suba com leveza, sem o peso do passado, sem a culpa do que ficou para trás. Que cada passo que eu der seja na direção do teu propósito. Que mesmo quando o terreno parecer difícil, os meus pés permaneçam firmes porque estão sendo guiados por ti. Dá-me visão de águia, mas pés de servas. Que eu veja além, sonhe alto, caminhe firme e nunca desista. Em ti, Senhor, está minha força e minha firmeza. Mesmo nos dias em que não compreendo o caminho, eu seguirei, pois tu estás comigo. Eu não cairei. Eu não desviarei. Eu subirei. Em nome de Jesus. Amém. Deus Altíssimo e Soberano, neste momento santo e cheio da tua glória, eu me achego ao teu trono com o coração rendido e a alma sedenta por mais de ti. A tua palavra me diz que tu me fazes andar sobre as minhas alturas. E, Senhor, esse é o desejo mais profundo da minha alma, andar nas alturas que o Senhor preparou para mim.
Não quero mais rastejar pelos vales do medo, nem viver preso aos limites que o mundo me impôs. Eu fui chamado para viver no alto, para subir montes de fé, para caminhar por trilhas celestiais, para habitar no centro da tua vontade. Senhor, faz-me andar sobre as minhas alturas, aquelas que são minhas por direito em Cristo Jesus. Eu sei que há um plano celestial traçado para mim, alturas de realizações, de propósitos cumpridos, de milagres vividos. Há um lugar espiritual onde o medo não governa, onde a paz é abundante, onde o teu espírito reina e a tua presença me envolve de tal maneira que tudo ao redor perde a força. E é para esse lugar que eu quero ir, Senhor. Leva-me além do natural. Leva-me para viver o sobrenatural. Leva-me para andar nas tuas promessas com os meus próprios pés firmados em ti. Pai, quantas vezes me acomodei nas planícies da vida? Quantas vezes aceitei viver muito aquém do que tu tens para mim? Fiquei parado, em terrenos rasos, com medo de enfrentar a subida, de alcançar patamares que pareciam altos demais para minha capacidade. Mas hoje eu entendo que não é pela minha força, nem pela minha habilidade. É pelo teu espírito. E se tu me conduzes, se és tu quem fortalece os meus passos, então eu posso andar sobre as minhas alturas com segurança. Ó Espírito Santo, derrama sobre mim agora uma unção de elevação espiritual. Que os meus pensamentos sejam elevados, que os meus sentimentos sejam purificados, que a minha fé seja intensificada, que o meu espírito se torne leve e ousado, para que eu alcance degraus que nunca imaginei subir. Eu te peço, Senhor, ativa os teus propósitos em minha vida. Eleva-me acima das circunstâncias, acima das críticas, acima das limitações, acima do medo. Quero andar acima das tempestades, como Pedro andou sobre as águas, olhando somente para ti. Senhor, talvez alguém esteja orando comigo neste momento, sentindo-se pequeno preso ao chão das dores do passado. Mas eu declaro agora, em nome de Jesus, o Senhor está te fazendo andar sobre as tuas alturas, lugares que Ele mesmo separou para você. Sonhos que estavam enterrados serão ressuscitados. Chamados que foram abafados serão reativados. O fogo da fé será reacendido. E você vai subir. Sim, você vai andar por lugares que antes pareciam impossíveis. Porque Deus te chama hoje para uma nova estação, e Ele mesmo te guia passo a passo. Deus, eu te louvo por cada altura que o Senhor preparou para mim. Eu não quero as alturas do orgulho, da soberba, do ego humano. Não. Eu quero as tuas alturas. Alturas de intimidade, de paz, de maturidade espiritual, de plenitude da tua presença. Quero alcançar níveis de fé que me façam orar com autoridade, adorar com intensidade e viver com sabedoria. Quero caminhar por rotas celestiais, onde os anjos ministram, onde a tua palavra governa, onde a minha alma se enche da tua luz. Que a minha vida seja elevada não para minha glória, mas para glorificar a ti. Que todos vejam que tu me levaste às alturas, não porque mereci, mas porque confiei. Porque mesmo fraco eu me agarrei em ti. Mesmo com medo eu subi. Mesmo sem entender, eu obedeci. E o Senhor honrou cada passo. Por isso, Pai, eu te agradeço. Porque sei que não estou sozinho nesta caminhada. Tu estás comigo, e tu me fazes andar sobre as minhas alturas. Em nome de Jesus, amém. Deus Todo-Poderoso, tu és a rocha que sustenta a minha vida. Em meio às incertezas do mundo, em meio às mudanças repentinas, em meio às batalhas intensas que enfrento todos os dias, há algo que o meu coração clama com toda a força. Firma os meus passos, Senhor. Não quero viver cambaleando entre a fé e o medo. Não quero mais ser arrastado pelos ventos da dúvida, nem pelas tempestades da alma. Eu quero ter os meus pés firmados em ti, na tua palavra, na tua verdade que não muda. Pai,
quanta instabilidade enfrentamos neste mundo. Pessoas mudam, circunstâncias viram de cabeça para baixo, amigos falham, sonhos desmoronam, mas tu permaneces fiel. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é em ti que eu quero estar plantado. Eu não quero apenas passar pela tua presença. Quero permanecer. Quero me enraizar. Quero ser firme como árvore plantada junto às águas, cujas raízes são profundas no Senhor. Ó, Espírito Santo, fortalece os meus pés espirituais. Que cada passo que eu der seja guiado por ti. Quantas vezes me precipitei? Quantas vezes andei por caminhos que pareciam bons, mas que me levaram à dor? Eu reconheço que sem a tua direção eu sou vulnerável. Por isso, Senhor, firma os meus passos, firma os meus pensamentos, firma os meus sonhos. Não me deixes tropeçar nas armadilhas do inimigo, nem me perder nos atalhos das emoções humanas. Conduz-me em caminhos retos. Ensina-me a andar com sabedoria, com discernimento, com coragem. Pai, eu sei que a caminhada às vezes é íngreme. Subir espiritualmente exige força, exige resistência, exige fé. Por isso, fortalece os meus pés. Dá-me estrutura emocional, espiritual e até física para suportar o peso da jornada. Quando vierem os dias difíceis, e eles virão, que eu não desista, que eu não pare, que eu continue, mesmo se for com lágrimas nos olhos, com joelhos trêmulos, com o coração apertado. Porque eu sei que tu estás comigo. Tu és o Deus que me sustenta. Tu és o Deus que me fortalece. Tu és o Deus que renova a minha força como a da águia. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão orando comigo agora e que se sentem fracos. Pessoas que dizem, eu não aguento mais, estou prestes a desistir. Pai, entra agora com teu poder sobre essas vidas. Renova o ânimo, sopra fôlego novo, coloca nos pés cansados uma força sobrenatural, que eles sintam o chão da fé sendo restaurado sob seus pés, que a firmeza da tua presença seja mais real do que qualquer dor, que as promessas sejam lembradas agora mesmo, como âncoras firmes em meio ao caos. Jesus, quando Pedro andou sobre as águas, ele começou bem, mas depois teve medo e afundou. Quantas vezes isso acontece conosco? Começamos com fé, mas ao olhar para as ondas, vacilamos. Mas mesmo quando afundamos, tu estás pronto para nos estender a mão. E é isso que eu te peço, Senhor. Estende a tua mão sobre mim. Não me deixes cair. Não me deixes retroceder. Não me deixes desistir. Tu és o Deus que prepara o caminho. E se o caminho for estreito, difícil, cheio de pedras, eu não temerei, porque tu estás comigo. E se estiveres comigo, até mesmo os espinhos se tornam suportáveis, até mesmo os vales se tornam sagrados, até mesmo os desertos florescem. Por isso, firma os meus passos, Senhor. Endireita as minhas veredas e fortalece os meus pés, para que eu vá até o fim, até o lugar que o Senhor sonhou para mim. Em nome de Jesus, amém. Pai de amor e de misericórdia, tu conheces os lugares mais secretos do meu coração. Tu sabes das lágrimas que caíram quando ninguém viu. Tu sabes da dor que aperta o peito e que às vezes não consigo nem explicar. Há feridas dentro de mim, Senhor. Feridas do passado, feridas de palavras malditas que me lançaram, feridas de rejeições, de fracassos, de promessas quebradas. Há dias em que eu olho para tudo que já vivi e só consigo ver marcas da dor. Mas hoje, Pai, eu oro com ousadia e fé. Transforma essa dor em propósito. Não quero mais viver como quem carrega apenas cicatrizes. Quero viver como quem carrega testemunhos. Quero que o Senhor pegue cada pedaço quebrado do meu coração e monte uma nova obra. Tu és o Deus que faz tudo novo.
Tu és o oleiro que não desperdiça cacos, mas transforma até mesmo o vaso rachado em um instrumento de glória. Por isso, Senhor, pega a minha dor e usa-a como um testemunho vivo, usa a minha história para alcançar outras vidas. Que aquilo que me machucou agora seja fonte de cura para outros. Quantas vezes, Senhor, me perguntei o porquê? Por que passei por isso? Por que fui ferido? Por pessoas que eu amava. Por que fui traído? Por que perdi alguém que era tudo para mim? Por que esse sofrimento parece não acabar? Mas agora eu entendo, Pai, que há perguntas que só têm resposta quando a dor se transforma em missão. Quando eu olho para o sofrimento de Jesus na cruz, vejo que até o maior dos sofrimentos teve um propósito de salvação. Então, se o teu filho sofreu para que vidas fossem salvas, quem sou eu para não entender que a minha dor também pode ser usada para algo maior? Espírito Santo, cura o meu interior. Vai nos porões mais profundos da minha alma e toca onde ninguém nunca conseguiu tocar. Tira as raízes da amargura, do ressentimento, da frustração. Apaga os rótulos que a dor escreveu em mim. Incapaz, rejeitado, fracassado. Apaga esses nomes e escreve um novo. Filho amado de Deus. Sim, Senhor, eu não sou o que me fizeram. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. E se o Senhor está me moldando através da dor, eu escolho confiar. Mesmo que não entenda, eu escolho acreditar que há um propósito maior acontecendo nos bastidores. Pai, eu oro também por aqueles que estão ouvindo esta oração e estão passando por vales profundos. Pessoas que estão dizendo agora mesmo: Deus, se o Senhor me ama, por que tudo isso está acontecendo? Senhor, abra os olhos espirituais dessa pessoa. Mostra a ela que há algo sendo gerado no invisível. Mostra que essa dor está forjando caráter, fé, maturidade, dependência. Mostra que há cura vindo por meio da obediência. Mostra que nada é em vão quando estamos nas tuas mãos. Tu não desperdiças sofrimento. Tu não permites uma lágrima, sequer sem que ela seja registrada no teu livro, e por isso mesmo chorando eu te louvo. Mesmo machucado, eu te adoro. Mesmo sem entender, eu continuo orando, porque sei que no final a minha dor será usada como ponte para abençoar outras vidas. Transforma, Senhor. Transforma as noites em manhãs. Transforma as cinzas em coroa. Transforma a fraqueza em força. Transforma a minha dor em um chamado. Em nome de Jesus, amém.